Bem, pessoal, nesse vídeo então vou estar resolvendo a letra B da questão número 5. Como a gente pode ver aqui, deixa eu limpar para ficar um pouquinho mais claro para nós. Nessa questão de letra B, né, pede para a gente determinar qual foi o tempo total da viagem, contando os dois trechos. Então a gente tem que fazer aqui uma soma do tempo da primeira viagem com o tempo da segunda viagem, para descobrir o nosso tempo total, que segue desconhecido. E a gente não sabe o tempo do primeiro trecho. Então, tá aí uma coisa que a gente vai ter que descobrir. Eu vou usar aqui a cor verde para representar o primeiro trecho, tá ok? Então vamos lá, nós temos a distância, que foi de 425 km, a velocidade de 25 metros por segundo. Então a equação é exatamente a mesma. Sempre utilizem da equação, gente. Eu vou utilizar aqui o verde porque se refere ao primeiro trecho. Então, velocidade igual a distância dividido pelo tempo. Vou substituir aqui. Nós sabemos a distância, que foi de 425 quilômetros. Nós sabemos também a velocidade, que foi de 25 metros por segundo. E o que a gente não sabe é o tempo. Vejam bem, o que aconteceu aqui? Nós temos, eu vou utilizar aqui do vermelho, nós temos aqui uma velocidade que está em metros por segundo e a nossa distância está em quilômetros. Isso aqui não vai dar muito certo, porque enquanto a nossa velocidade estava sendo medida, né, enquanto passava um segundo, o veículo andava 25 metros, a nossa distância está em quilômetros, então não são compatíveis. Como que a gente torna esses dados compatíveis para a gente poder calcular, então, de um jeito mais simples? A gente precisa fazer uma conversão, e é isso que a gente vai estar fazendo agora. Então, o que a gente vai fazer aqui é estar convertendo esses 25 metros por segundo para quilômetros por hora. E como que a gente vai fazer isso? Eu só vou arrumar aqui, porque ele no meio do vídeo quis dar uma bugada. 25 metros por segundo. Como que a gente passa? Como vocês lembram lá no texto base 1, para passar de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente precisa então multiplicar o valor que está em metros por segundo por 3,6. E é isso que a gente vai fazer aqui. 25 vezes 3,6, isso vai dar 90. Então, ao invés de escrevermos 25 metros por segundo, a gente vai estar escrevendo, então, 90 km por hora, porque é exatamente a mesma coisa, mas agora as unidades de medida estão parametrizadas. Sendo assim, eu vou escrever aqui embaixo, novamente, só que agora, em vez de escrever 25, eu vou colocar 90 km por hora, igual aqui a 425 quilômetros divididos pelo tempo. Então, aqui, primeiro a gente quer descobrir o tempo, né? Tempo está dividindo, passa para cá multiplicando. Vou escrever aqui do lado. Acredito que a gente não vai ter espaço, então vou puxar isso aqui para outra página. Exatamente assim. Seguindo aqui embaixo, a gente vai... Passou o tempo lá para cima multiplicando, 90 km por hora vezes o tempo, igual a 425 km. O tempo a gente precisa isolar. Para isso, então, nós vamos pegar o 90 km por hora que multiplica o tempo e passa para o outro lado dividindo. Sendo assim, na linha de baixo, nós teremos T igual a 425 quilômetros divididos por 90 quilômetros por hora. Professor, por que o senhor sempre coloca essas unidades de medida, os quilômetros e os metros? Para este momento em que a gente corta quilômetro com quilômetro e sobra só hora. Aí nós temos a certeza de que o tempo será dado em horas.
o tempo que resultar o quê? Dessa multiplicação, dessa divisão que a gente vai estar fazendo agora. Eu vou abrir aqui a tela dividida, vou puxar a calculadora e nós vamos dividir, então, esses 425 por 90. Isso vai dar 4,7222222222. A gente não precisa colocar toda aquela quantidade exagerada, exacerbada de 2. A gente vai colocar só 4,72 horas, né? E agora a gente fez a primeira parte da letra B. O que a gente precisa fazer, na verdade, na letra B é dar o tempo total da viagem contando os dois trechos. Então aqui deu 4, deixa eu anotar aqui de verde, 4,72 horas. Então, para descobrir o tempo total, vou anotar aqui do lado, né, na letra B, tempo total. Tempo total, então a gente vai somar os 4,72 horas lá do primeiro trecho, primeiro T, a gente vai estar somando com as 8 horas, que são lá do segundo trecho. Vou estar somando aqui com as 8, isso vai dar... Gente, como assim calculei todo erro? Como assim? 4,72 mais 8, 12,72. Então, o tempo... Opa. Total foi igual a 12,72 horas de viagem. Pessoal, espero ter sido bem claro. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato.